Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social. E dessa vez eu não vou falar sobre psicologia de negociação, coisa que vocês já estão bem acostumados a ver. Hoje eu vou falar sobre análise gráfica, né? Eu vou trazer uma metodologia, pelo menos o conceito da metodologia de Supply and Demand, que é uma coisa bastante utilizada fora do Brasil. Ela é bem eficaz e eu sinceramente, eu não vejo muito isso aqui, né? Porque os traders brasileiros estão mais acostumados a trabalhar com aquela ideia de indicadores técnicos e trabalhar só com um preço como suporte e resistência. Nessa metodologia é diferente, a gente trabalha com regiões de suporte e resistência. Então você tem até dois preços como suporte e resistência, aliás, como suporte e dois preços como possíveis resistências. Mas eu vou explicar tudo isso no vídeo para que fique tudo bem cravadinho aí na cabeça de vocês, ok? Então, o conceito analítico ele se baseia em encontrar regiões relevantes de compra e venda. Tá? Basicamente é isso. É você seguir os players. Uma coisa que um trader tem que entender é que ele não manda no mercado. A gente não manda no mercado. O que a gente faz é ser Maria vai com as outras. A gente tem que seguir o que os grandes players estão fazendo. Afinal de contas, são eles que mexem o preço, não a gente. A gente só segue. Então, com essa metodologia, a gente busca as possíveis regiões de maior probabilidade de acontecer um movimento forte de alta ou de baixa, né? São os famosos rallies, né? O rally de alta, às vezes um movimento forte de queda. Então a gente trabalha com essas regiões para que a gente tenha uma taxa de acerto maior nas nossas operações. O que é uma coisa muito melhor do que a gente ficar caçando fundo e topo. Essa estratégia não se baseia em você tentar adivinhar onde que é um fundo, onde que é um topo. Aqui apareceu um engolfo de baixa, então aqui vai ser o topo. Aqui apareceu um engolfo de alta, então aqui é o fundo. Não, a gente trabalha com regiões que estão bem na nossa cara, que podem ser, sim, regiões relevantes de compra e venda. Tá? Então, o conceito analítico se baseia nisso, não em adivinhação, mas em olhar para o gráfico e interpretar ele para encontrar isso. E nessa metodologia, o uso de notícias é importante. Por quê? Porque, vamos supor que a gente está olhando o par USD e Iene, né? E como eu já expliquei que essa estratégia se baseia em você encontrar regiões relevantes de compra e venda, a gente não vai trabalhar só com um nível de preço. A gente pode trabalhar com dois níveis de preço, né? Uma faixa de preço, faixas de preço. Então vamos supor que você observou no gráfico que sempre quando no par USD e Iene o mercado ele chega numa região de 105 iene e 106 e 105, o mercado ele apresenta um movimento de alta, né? Isso significa que você encontrou faixas de preço onde existe uma relevância de compradores nessas duas regiões, entre 106 iene e 105 iene, ok? Agora, vamos supor que no mesmo par USD e Iene você também percebeu, olhando para o gráfico, que na maioria das vezes que o mercado chega na região de 110 ienes, 109 ou 110 e 109, você percebeu que o mercado ele tende a apresentar uma predominância de vendedores. E como isso? É simples, é só você olhar para a faixa de 110 e 109 e ver que o mercado está apresentando ali rejeições muito fortes nos candles, e logo depois disso ele apresenta movimento de queda, movimentos fortes de queda, candles grandes de queda a favor dos vendedores. Então é basicamente isso. E aí quando você mescla isso com notícias, é uma coisa que eu acho muito interessante de comentar, é que quando você vai olhar o calendário econômico, quando o mercado, né, ele vai se aproximando dessas regiões, vamos supor uma região de compra, quando ele vai se aproximando, você começa a perceber que as notícias que vão sendo divulgadas, se elas estavam no âmbito negativo, elas vão começando a melhorar, elas vão começando a os dados divulgados vão começando a ficar melhores do que antes. Ele começa a superar as expectativas do mercado e aquela coisa toda. E quando é no sentido contrário, por exemplo, quando o mercado vai se aproximando numa região de venda,
você percebe que o mercado, ele, por algum motivo, ele está subindo, índices, é porque a economia de determinado lugar tá muito boa por conta do emprego, da confiança do consumidor, da balança comercial. E aí, quando ele vai se aproximando numa potencial região de venda, você vai vendo que as notícias elas já vão dando aquelas deslizadas. Os dados começam a ser divulgados de uma forma que não agrada muito o mercado. Às vezes você vê que alguns pronunciamentos de alguns líderes começam a influenciar naquela moeda de uma forma negativa. Você começa a ver que os depoimentos de determinado presidente do Banco Central não está agradando muitos investidores. E aí você vai vendo, e quando você vai olhar para o gráfico, você percebe que aquela tendência de alta está perdendo força. E aí quando ela chega na região de venda, né, nas faixas de preço de venda, você vê uma relevância, uma força dos vendedores ali. Através do que? Através dos candles. Você vê muitas rejeições, ou você vê um candle muito grande, ou consideravelmente grande, dos vendedores ali. Ou você pode ver um padrão de candle de exaustão também. Né? Quem entende price action sabe do que eu estou falando, sabe o que é um padrão de exaustão. Então é muito interessante vocês olharem as notícias quando o mercado ele vai se aproximando dessas regiões. Porque se o mercado, ele por exemplo, está chegando numa região de compra, está se aproximando, mas ele não está te apresentando notícias positivas, não é interessante você pensar em compra. Porque a única coisa que vai acontecer, na maioria das vezes, é o quê? O mercado vai tocar ali, vai dar uma rejeitada, vai subir um pouquinho e depois vai continuar a queda. Né? Então é importante que vocês fiquem de olho em notícias. Vocês precisam também saber interpretar as notícias. Não é porque saiu maior do que a expectativa do mercado. O que isso significa? Isso é bom, isso é ruim? Porque tem toda uma questão de leitura. Não adianta só ficar vendo isso ou os tourinhos lá achando que só porque a notícia é relevante, então quer dizer que não. Tem que saber interpretar a notícia para ver se é interessante você pensar em compra ou venda nas regiões, ok? E a essência da estratégia, ela se baseia na ideia de que players do mercado procuram padrões de movimento. E por que a gente acredita nisso? Porque o ser humano ele costuma buscar estabelecer padrões em ambientes caóticos, para que ele saiba para que lado seguir. Aí já entra um pouquinho de psicologia de negociação. Mas a gente sabe que o mercado Forex ele é muito imprevisível, né? O mercado de especulação financeira ele é muito imprevisível. Qualquer coisinha, qualquer depoimento, qualquer discurso, fala, um tweet de um presidente hoje influencia no preço das moedas. Então a gente, nesses tipos de ambiente, a gente procura estabelecer padrões para que a gente saiba como se comportar nesses momentos. E os grandes players, eles fazem isso, eles buscam ficar ali de olho no mercado, mas ao mesmo tempo estabelecendo padrões. E daí a gente vê as mais variadas teorias que tem no mercado, ondas Elliott, teoria de Dow e aquela coisa toda. Né? A teoria mais utilizada, eu acredito, é a teoria de Elliott, né? Que é a onda 1, 2, 3, 4, 5, correção, ABC, aquela coisa. Então, a gente busca estabelecer padrões para que a gente saiba tomar as decisões. Só que os grandes players, eles atuam mais nessas regiões de compra e venda. O que a gente faz, né, e traders institucionais também fazem, é empurrar o preço a depender de como que os grandes players vão se comportar. Então, se chegou numa região de venda e o mercado apresentar um forte padrão a favor dos vendedores, o que vai acontecer? Os traders institucionais vão empurrar aquele preço para baixo e a gente, né, traders pessoa física, a gente vai também ir na onda. Mas o que a gente tem que fazer é ficar de olho no que os grandes players fazem, né? E o que eles fazem é buscar padrões de movimento. Então o que a gente tem que fazer é basicamente encontrar quais são essas regiões de padrões de movimento. E para vocês entenderem melhor, eu ficar falando, mano, aqui não vai adiantar muito, então é melhor a gente ir para o exemplo gráfico, que fica muito mais nítido e esclarecedor para vocês. Bom, aqui a gente tem um exemplo onde a gente consegue identificar players vendedores e players compradores. Eu acho que vocês já perceberam quais são essas regiões. Então aqui a gente tem uma região de demand, né, uma região de demanda, e a região de supply é a região dos vendedores. E como eu falei, né, quando
o mercado ele vai se aproximando dessas regiões, o price action ele é importante por quê? Porque a gente tem que saber fazer a leitura do gráfico. Então, por exemplo, perceba que nessa região aqui, a gente vê, por exemplo, que a gente tem aqui uma rejeição seguida de uma outra rejeição e depois de um candle bem forte dos compradores aqui, fechando acima da máxima desse candle que apresentou a rejeição. E depois olha o que a gente vê um rally de alta praticamente. Só que se a gente for olhar um pouquinho lá para trás, a gente vai ver que o mercado ele fez quase a mesma coisa. Ele apresentou muitas rejeições ali, né? Ele não deu continuidade ao possível movimento de queda que ele estava tendo. Depois veio um candle forte dos compradores ali e fez um movimento de alta. Até chegar numa região lá de cima, onde, né, ali os vendedores dominam. Percebam que nessa região aqui, por exemplo, a gente já vê o mercado meio lateralizado, apresentando uma rejeição. Depois ele caiu um pouquinho, subiu, mas chegou naquela região ele caiu, né, fez um forte movimento de queda. Assim como aconteceu depois, o mercado estava subindo, ele só tocou naquela região, apresentou uma forte rejeição lá em cima, depois a gente viu o movimento de queda. E aí voltando aqui para baixo a gente vê a mesma situação, a gente vê muitas rejeições, né, nessa região aqui, depois a gente vê o mercado lateralizou um pouquinho, ficou aqui um pouco, mas ele não passa daqui, ele não consegue perfurar essa região aqui de baixo, de demanda, né? Depois a gente vê aqui os compradores de novo retomando força para chegar lá em cima e a gente já vê, ó, antes, quando o mercado está se aproximando da região, ó, a gente já vê uma rejeição aqui, outra rejeição aqui e depois o movimento de queda. Então sim, basicamente aqui você tem que olhar para regiões onde o mercado ele apresentou movimentos, interesses de vendedores e compradores. Isso aqui é muito fácil de fazer, é só você olhar os pontos que teve um movimento de alta relevante e um movimento de queda relevante. São movimentos de alta e queda relevantes que você tem que olhar, não são aquelas regiões que o mercado subiu um pouquinho e depois voltou, não. Regiões onde ele bateu mais de uma vez e respeitou para vendedores ou compradores, ok? E aqui no meio, né, vocês podem perceber que o mercado ele também apresenta muitas rejeições e lateralizações. Isso na economia básica a gente chama de ponto ótimo, é o ponto de equilíbrio, é o preço onde fica equilibrado, fica bom tanto para compradores quanto para vendedores, tá? Basicamente é isso, esse é o ponto ótimo para resumir para vocês, tá? E eu aconselho a vocês a não operar essa região aqui, tá? Evitem ficar operando essas regiões aqui, porque a probabilidade de vocês tomarem stop é muito grande. Porque como é uma região de equilíbrio, significa que pode acontecer muito do mercado em tempos gráficos menores, por exemplo, ele só ficar oscilando entre suporte e resistência, porque basicamente é isso que está acontecendo, é isso que acontece num ponto de equilíbrio. O mercado ele fica lateralizado entre suporte e resistência. Então, para você tomar violinada, tomar stop é uma coisa muito fácil. Então, já adiantando para vocês, evitem essas regiões de ponto ótimo, ponto de equilíbrio, essas regiões do meio, porque as chances de vocês serem estopados é muito grande. Procurem operar as extremidades, que vocês têm uma probabilidade de acerto muito maior do que ficar operando aí no meio. Ok? E nessa estratégia, existe um método de operações de swing trade, para quem gosta de fazer operações assim, tá? E é uma coisa bem simples, muito simples, que não precisa de indicador, tá? Lembrando que essa estratégia ela não precisa de indicador obrigatoriamente, mas se vocês quiserem utilizar, nesse vídeo também a gente explica para vocês como que utiliza, qual o indicador que vocês podem estar utilizando, melhor dizendo, tá? Mas como que você pode seguir uma tendência com essa estratégia em swing trade? E por que eu digo swing trade? Porque aqui, esse exemplo gráfico que vocês estão vendo é um gráfico diário, tá? Não é gráfico de 4 horas, nem de 1 hora, é um gráfico diário. Então, eu acredito que operações onde vocês utilizam um tempo gráfico diário em swing trade é muito mais eficiente, porque o tempo gráfico maior ele é muito mais confiável do que tempos gráficos menores, tá? Então aqui a gente já tem exemplos de regiões de supply e demand, né? Aqui a gente tem uma região de demanda, né, onde você vê que o mercado ele tentou romper essa região, ele perfurou, mas depois ele voltou,
né? E depois ele apresentou um rally de alta. E nesse rally de alta ele chegou numa região dos vendedores, né? Por que eu digo região dos vendedores? Porque aqui atrás a gente percebe que os vendedores ficaram interessados nessa região aqui. Ou basicamente os compradores, né, começaram ali a liquidar suas posições, né, os grandes players. E eles começaram a se desfazer das suas operações, e aí a gente viu uma relevância de vendedores aqui, né, de força vendedora. E aí quando ele chega numa terceira vez aqui nessa região, perceba que observem os candles, olhem bastante os candles, olha como esses candles aqui já estão apresentando muitos pavios, né, a gente vê os corpos dos candles eles vão ficando menores, as sombras vão ficando maiores, e aí finalmente a gente vê lá em cima praticamente um padrão de candle, né? A gente vê uma rejeição bem forte e um candle bem relevante dos vendedores aqui, sinalizando que talvez os vendedores comecem a apresentar uma força aqui nessa região. E aqui a gente tem que fazer aquela leitura toda básica, né? O fechamento desse candle dos vendedores tem que ser abaixo desse candle de rejeição aqui. E aí a gente vê o movimento de queda. Basicamente a gente vê o movimento de queda. Num gráfico diário, só esse candle aqui já foram muitos pips, a depender do par que você está operando, né? Mas perceba que depois o mercado ele tentou reagir, né? Os compradores tentaram reagir, mas olha a rejeição desse candle aqui. Ele já não está nem conseguindo chegar naquela região lá de cima. Ou seja, existe uma força vendedora aqui muito forte. E percebam que é basicamente na mesma linha de supply, né? A mesma linha de representatividade de vendedores. Perceba que o fechamento do candle ele foi abaixo dessa região. Desse candle aqui que está apresentando a rejeição. E aqui a gente tem um novo fundo, basicamente, né? O mercado estava fazendo topos maiores, mas chegou ao ponto de que ele apresentou um novo fundo. Então aqui a gente não precisa, como eu falei nessa estratégia, não precisa ficar adivinhando o fundo, né? O mercado ele vai apresentar o fundo para a gente, mas para que a gente tenha uma margem de acerto, a gente tem que saber observar essas regiões aqui. Então aqui a gente tem todas as configurações de uma possível tendência de baixa, porque a gente já viu um padrão de candle lá em cima, numa região dos vendedores, com uma rejeição forte quando os compradores tentaram retomar. E aí logo em seguida a gente vê, nesse cenário aqui, uma continuação dessa tendência, né? A gente vê aqui, ó, que aquela rejeição foi significativa e o preço continuou caindo. Agora, uma coisa interessante de se observar aqui é que para você seguir a tendência, você precisa observar o rompimento desse fundo que o mercado apresentou. Só que nessa estratégia, você pode olhar duas coisas. Você pode olhar o fechamento do candle, né, abaixo da mínima do fundo, tá? Ou você pode ver a mínima do candle. Porque se ele apresentar uma mínima menor do que a anterior, ou seja, do fundo anterior, você pode acreditar que aquele movimento de queda ele vai continuar. Então aqui nesse cenário a gente tem o fechamento do candle, né, abaixo da mínima do fundo, como também a gente tem uma mínima menor do que a anterior, certo? E aí a gente vê, né, a gente já pode trabalhar com o conceito de LTB, a gente traça aqui uma LTB, a gente vê uma tendência de queda basicamente. E percebam que logo após o rompimento a gente teve um movimento ainda significativo dos vendedores aqui, certo? E depois o mercado fez um movimento de retração. E aí no caso, como é um gráfico diário, o stop de vocês, eles ficam basicamente nessa região de cima aqui, tá? Então, não é interessante, a gente não aconselha vocês colocar o stop de vocês no meio dessa região anterior, porque a probabilidade do mercado voltar para essa região existe, e não é uma probabilidade pequena. Então, para evitar de ser estopado, você tem que colocar o seu stop um pouquinho mais para cima, nesse caso aqui de queda, tá? Ou acima dessa rejeição,
ou até no meio dela, tá? Mas não coloque no meio da região que o mercado acabou de romper. Porque se ele não fizer o pullback na linha que ele rompeu, ele vai fazer o pullback no meio da região anterior. É uma coisa muito comum de acontecer, né? E aí aqui a gente já tem um movimento de queda, né? Só que aqui nessa região, ó, como eu falei para vocês podem olhar o fechamento do candle, né? Ou uma nova mínima. E aqui no caso, a gente viu que o mercado ele fechou basicamente, esse candle fechou bem rente a esse fundo, mas ele apresentou uma mínima menor do que a anterior. E com isso a gente acredita que o mercado ele vai continuar o movimento de queda, né? Como nesse caso ele continuou. Então nessa estratégia, para você seguir tendência você tem que observar essas coisas. Você tem que observar máxima e mínima. Eu vejo muita gente ignorando máximas e mínimas, mas pensem comigo, se máximas e mínimas não fossem importantes, por que quando o conceito de candlestick foi criado, máxima e mínima foi embutida também? Então é muito importante vocês olharem isso para que vocês possam ter uma melhor eficiência na operação de vocês. E vocês viram aqui que é uma coisa muito simples. Não tem segredo, é só vocês olharem e fazer a leitura dos candles e do gráfico, né, do que está acontecendo. E isso vale para movimentos de alta também, porque aqui a gente viu aqui, ó, o mercado apresentando, aqui no primeiro momento a gente viu o mercado apresentando uma nova máxima, né, uma máxima maior do que a anterior, e a gente viu o mercado fazendo um movimento de alta. Depois aqui, ó, ele apresentou uma outra máxima, e movimento de alta. Depois aqui uma nova máxima, movimento de alta, e assim sucessivamente. Então é basicamente vocês olharem essas coisas, fechamento e máximas e mínimas. É importante de olhar, porque senão, se vocês não entenderem isso, vocês não vão conseguir colocar isso em prática, ok? E essa estratégia ela pode ser mesclada e aprimorada com média móvel exponencial de 50, 100 e 200 períodos. Eu falei que vocês não precisam obrigatoriamente usar indicadores técnicos, mas caso vocês queiram, vocês podem sim utilizar médias móveis, mas exponencial, tem que ser exponencial, tá? Com essa estratégia. E os tempos gráficos, né, para vocês utilizarem nessa estratégia de swing trade, eu recomendaria que vocês utilizassem um tempo gráfico de 4 horas para cima, tá? Uma média móvel de 50 a 100 períodos, e no gráfico diário uma média móvel exponencial de 100 a 200 períodos, porque essas são as mais confiáveis, no meu ponto de vista, são as de 100 e 200 períodos, sinceramente. Mas em um tempo gráfico menor, no H4, se vocês quiserem até arriscar um H1, vocês podem estar utilizando entre 50 e 100 períodos, ok? E ter conhecimento sobre price action é importante para utilizar médias móveis com essa estratégia. Então vocês precisam, querendo ou não, entender de price action até para vocês utilizarem médias móveis, porque a média móvel ela vai acabar sendo uma espécie de suporte ou resistência, né? Só que diferenciado, vocês sabem disso. E você saber interpretar, você saber ler os candles máximas e mínimas é importante, porque é muito comum, por exemplo, você ver fundo duplo em cima de média móvel. É muito comum também você ver muitas rejeições abaixo da média móvel e depois você ver o movimento descendente no mercado. Então é muito importante você entender, interpretar os candles para que você possa utilizar médias móveis, ok? E a gente recomenda vocês testarem essa estratégia em conta demo no início por pelo menos 1 a 3 meses, tá? Porque não é assim, não é vocês verem um vídeo aqui, sair aqui do YouTube, abrir uma conta e pronto, e opera uma semana e já era. Essa estratégia é boa. Não é assim. Se vocês querem aprender a aplicar uma estratégia de forma profissional, vocês precisam testar essa estratégia por um período um pouco maior, para vocês verem se essa estratégia ela tá dentro do estilo de trader de vocês ou não, porque pode dar certo com você, como também não pode, entendeu? Então é importante que você dê esse tempo para você mesmo, para saber
se essa estratégia te deixa confortável operando, como que ficam os seus níveis de ansiedade com essa estratégia, se você realmente é um tipo de trader que está disposto a fazer operações de swing trade ou não, como que você trabalha essa ideia de ter um stop num gráfico diário, porque o stop no gráfico diário ele é mais caro do que em tempos gráficos menores. Então vocês precisam ter essa noção da estratégia como um todo, e não só de forma isolada, olhar a estratégia e pronto. Vocês precisam também olhar a questão psicológica de vocês. Então eu recomendo que vocês testem em conta demo, pelo amor de Deus que vocês acreditam, em pelo menos 1 a 3 meses, ok? E isso é tudo, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Talvez a gente traga outros vídeos falando mais sobre isso, caso vocês queiram. Mas por enquanto é isso. Se vocês gostaram desse vídeo ou não, deixem nos comentários pra gente saber. E eu espero que esse conteúdo tenha agregado vocês de alguma forma, ok? Então eu vou deixar o link nas nossas redes sociais aqui embaixo, Instagram, Facebook, o meu Instagram, Sargento Trader, eu vou deixar lá. Inclusive eu estou postando operações minhas no Stories também, caso vocês queiram estar olhando lá. E caso vocês queiram conversar comigo sobre algum treinamento particular, a gente está trabalhando com esse modelo agora. É só a gente conversar lá pelo direct que a gente acerta tudo certinho, ok? Então é isso, até o próximo vídeo e fui!